Boa noite, queridos amigos, amigas. Muito boa noite a todos. Boa noite, Rose. Boa noite, querida. Obrigada, Dani. Nada, amor. Essa é a nossa reunião de estudo, a nossa reunião de palestra pública virtual da Casa de Batuíra. Da nossa casa tem um trabalho social de relevo. São 80 famílias assistidas mensalmente. E com a ajuda de vocês, fica muito mais fácil de mantermos a ajuda dessas pessoas, a essas pessoas. Nós agradecemos imensamente a cada um que, mesmo como o óbolo da viúva, dispõe de uma pequena importância para ajudar a nossa casa a manter o alimento na mesa daqueles mais necessitados. Deus confia nos pais. Deus confia nos pais. Olha que bênção de palestra, de 50 tema. minutos? Mas eu vou fazer aqui o Mais Luz e a oração primeiro, tá bom? Ok, enquanto isso eu me arrumo aqui. Coisa rápida. Tá bom, querido. Pegar uma água. Então, do livro Mais Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Batuíra. É a lição 102, Evangelho em Casa. O culto do Evangelho em casa, pelo menos uma vez por semana, ser-vos-á uma fonte de alegrias e bênçãos. Renovemos o contato com os ensinamentos de Jesus, tanto quanto nos seja possível, e não somente o lar que nos acolhe se transformará em celeiro de compreensão e solidariedade, mas também a própria vida se nos fará luminoso caminho de ascensão à felicidade real. Então vamos rogar a Deus, a Jesus, que a nossa noite de palestra seja uma noite de paz, de harmonia, e que nós possamos estar atentos à mensagem que nos será dirigida, porque pelo tema ela é muito importante. Então vamos estar atentos aos ensinamentos e vamos agradecer, pedindo que os amigos espirituais possam envolver a nossa amiga que falará hoje para nós. Uma boa noite a todos e está com você, Lúcia. Eu vou falar sobre um assunto que me é muito caro, que é a questão dos desafios da família. E eu vou começar falando de um caso real, verídico, acontecido recentemente. Uma amiga minha que tem um filho, e esse filho tem um garoto, portanto, neto dela, foi fazer uma visita. Esteve à casa dela para fazer uma visita. Quando eles lá chegaram, o pai, o filhinho, o menino devia ter, eu acho que tem por volta de 7 anos, 6, 7 anos, ele chegou com os carrinhos na mão, dizendo para a avó: olha, avó, que eu acabei de comprar. São os meus carrinhos favoritos, adoro a coleção de carrinhos. Foi barato, porque nós compramos os 3 por tanto, aí deu o valor. Aí a avó disse: eu sei que você gosta tanto disso, então eu vou te dar mais, essa mesma quantia, para você comprar outros 3. Mas, para surpresa do garoto, o pai vira-se para ele e diz assim: o que você vai fazer com esse dinheiro que a sua avó está te dando? Ele disse: vou comprar carrinho. Ele disse: não. Você tem uma coisa para fazer antes de comprar o carrinho. Ele ficou quieto. Se você está devendo dinheiro a alguém, estou. A quem? A você.
você inteirou o dinheiro para eu comprar os carrinhos, porque eu não tinha o dinheiro todo. Ele disse, o que a gente faz quando a gente está devendo a alguém? A garota baixou a cabeça e disse, tem que pagar. Então, você vai me pagar com esse dinheiro que você ganhou e você vai juntar mais dinheiro para comprar o resto dos carrinhos que você quer. Mas a gente sempre tem que pagar a quem a gente está devendo. E aí ele olhou para a mãe, o pai, né? Olhou para a mãe e disse, mãe. Ela disse, muito bem, tá certo. E sabe quando é que eu aprendi isso? Quando eu era pequeno, não sei se você se lembra, nós tínhamos um carrinho e nós fomos com você à Rua da Conceição, em Niterói. Nós éramos eu e minha irmã, pequenos dentro do carro. Fomos com você na loja, fomos aqui e ali. Depois, na hora da saída, quando você foi tirar o carro da vaga, você bateu no carro da frente. Ela disse, eu me lembro. Você se lembra o que aconteceu? E aí eles se recordaram exatamente do que aconteceu. Na hora que ela bateu com o carro, ela parou. Não saiu mais. E os dois filhos, por que nós estamos esperando? Disse, agora eu vou ter que esperar o dono do carro para eu avisar para ele que eu bati, dar meu telefone, naquela época não tinha celular nem nada, para ele consertar o carro dele, que eu vou ter que pagar. Aí o menino disse, mas ele não está aí, ele não viu, ninguém viu. E ela disse, mas não é assim que funciona. Não importa que as pessoas não tenham visto. Eu fiz uma coisa errada, eu vou ter que consertar. E o jovem, então, disse para a mãe, agora, recentemente, mãe, aquilo ali, para mim, foi o norte da minha vida. É assim que eu educo os meus filhos, mostrando que o que é certo, o que é errado. E não importa se tem pessoas olhando ou não. Então, posso parecer até cruel, cobrando do meu filho uma ninharia de um dinheiro que para mim não faz falta. Mas eu cobro porque eu quero educá-lo. Eu quero mostrar para ele a força do caráter. Eu quero que ele aprenda a ser honesto, a ser correto. E é assim que tem que ser, porque foi isso que eu aprendi com você. Então, nós, quando olhamos o livro Pensamento e Vida, que é uma maravilha, um livro tão pequeno, mas tão bom, Emmanuel vai dizer o seguinte, que a mente das crianças é como uma máquina fotográfica que vai registrando tudo que vê, tudo que observa, tudo que ouve, com atenção, e que aquilo depois gera uma meditação. É como se fossem as lentes dos seus olhos são como lentes de máquina. E, no entanto, e ele vai fixar nos seus padrões de comportamento aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu. Então, quantas vezes os pais estão fazendo coisas e os filhos estão por ali, as pessoas julgam que eles não estão sequer vendo, não está vendo, não está prestando atenção. Está sim, e está tomando como regra de vida. É assim que se faz. Então, essa visão, essa observação é constante. Joana de Ângeles vai dizer que aprende-se o educando, ela usa essa palavra, o educando em constelação familiar, o educando aprende muito mais pelo exemplo do que por uma quantidade enorme de teorias, de falatórios. Então não adianta você ficar dando lição de moral, quando você pode dar o exemplo. Então, no caso que eu falei, esta mãe não falava antes para os filhos, olha, você tem que ser assim, tem que ser assado. Não, na hora que apresentou a situação, ela foi lá e fez. Porque isso é que precisa ser visto, isso é que precisa ser feito. Eles observam.
E quantas vezes nós, com gritaria, com grosseria com os outros, que às vezes ele não vai nem com ele. Ele está observando, ele está vendo. E Emmanuel vai dizer que nesse momento essas lentes levam, com atenção, ele vai levar para meditação. E a meditação que Emmanuel fala, se tratando de criança, não é aquela meditação que a gente faz de estado alterado de consciência, não é isso. Então é assim que se faz. Então, quando eu quiser alguma coisa no grito, eu posso ofender minha mãe, eu posso ofender minha mulher, o dia que eu casar, eu posso fazer coisas erradas, pequenos delitos, eu posso furar fila, eu posso arranjar um jeitinho de fazer, que é assim que eu vejo meu pai e minha mãe fazerem. Veja, então, mais do que nunca, educar é oferecer exemplos, é dar bons exemplos, né? E lembrar que esses filhos são espíritos e que está nas suas mãos educá-los. Então, nós vamos encontrar na codificação espírita o cuidado que Kardec teve, ele que era educador, de perguntar e repetir em inúmeras passagens se é missão dos pais, dos espíritos dos pais, cuidarem dos espíritos dos filhos. Questão 208, por exemplo, quando ele diz, sim, é missão importantíssima, seríssima, aproximar de Deus essas almas. E mais adiante nós vamos encontrar desdobramentos disso, dizendo, e é por isso que vem com um ar muito, a criança, o bebezinho, de um jeito que todo mundo gosta, de todo mundo ama, porque você não sabe quem é que está ali, pode ser até um inimigo, pode ser um aniversário, mas ele vem tão indefeso, tão fofinho, que todo mundo gosta de pegar, de ensinar, e aí vai se aproximando. Ele vai dizer, por exemplo, lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar das relações de pai, de mãe, honrar pai e mãe, o final desse capítulo tem 2 ou 3 páginas de Santo Agostinho ensinando os pais a cortar os brotos defeituosos do orgulho, do egoísmo, assim que aparece, a colocar estacas. Em outros momentos, ele vai dizer que tem pais mais preocupados em cuidar das plantas do jardim do que dos seus filhos. Eu gosto muito de citar, até mesmo nas preces, quando tem a prece pela criança que acaba de nascer, ele de novo vai dizer da importância dos pais cuidarem da elevação moral dos filhos e que, para isso, Deus permitiu que tivesse o amor de pai para os filhos, o amor filial. Nós vamos encontrar, eu sempre chamo a atenção para esse ponto, em Céu e Inferno, o item 21 das leis, das leis moral, da lei moral, do Código da vida moral, Código da vida futura, né? do mundo futuro, Código moral da vida futura. No plano espiritual, ele vai dizer no item 21 que ninguém deve pagar pelos erros dos outros, a não ser que a pessoa tenha caído em erro pelo seu mau exemplo ou porque por sua negligência, porque você deixou de agir na hora que deveria ter agido. Então, nós vamos ver o que seria, então, quando ele diz, né, que Deus confia nos pais, que aos pais serão dados todos os meios para gostar dos filhos, para se aproximar de Deus, essa alma, mas também tem advertência. Se, por exemplo, se por acaso deixar de fazer, eles serão punidos. Eles serão punidos. E às vezes também a gente pergunta, mas se vier um espírito muito difícil, um espírito que você não consiga de jeito nenhum, porque é do espírito, ele ainda é atrasado. E aí então nós vamos ver os espíritos respondendo a Kardec, dizendo,
Se for esse o caso, se você usou todos os recursos, não há o que fazer. Mas se por acaso você conseguiu que ele adiantasse um pouquinho, você tem mérito. Santo Agostinho, ele vai ser, como a gente diz na gíria, Santo Agostinho pega leve, porque ele vai dizer o seguinte: se o espírito era endurecido, você fez tudo, mas tudo mesmo, e ele não melhorou, tranquilize, bota sua cabeça no travesseiro, porque você deu o máximo, mas tem que dar o máximo, né? Então, o que seriam esses bons exemplos? Nós vamos dizer que são todos aqueles que Jesus nos ensinou. Então, eu vou arrolar agora para vocês coisas que os filhos deveriam ver os pais fazendo. São atitudes dos pais, né, que se eles captam como espelho, foi isso que Emmanuel falou, são lentes, são espelhos, eles vão ver como se eu estivesse refletindo o comportamento dos pais. Então é importante que os pais, os avós, os cuidadores, até nós evangelizadores, aqueles que trabalham na evangelização, na casa espírita, aqueles que lidam com as crianças, mesmo aqueles que estão sob os olhos das crianças, a forma como é recebido na casa espírita, a forma como lidam com as crianças dentro de uma casa espírita, tudo isso é observado. E a criança vai aprendendo, mas sobretudo com seus pais. Então a gente diria que são todas aquelas atitudes ligadas ao amor. Em primeiro lugar, como é a relação dentro de casa? Se existe caridade, se existe boa vontade, se existe respeito, mas também se existe compaixão, se existe empatia. Como é que um pai, uma mãe reage diante de uma mulher sentada no chão da rua, como a gente tem visto tanto aqui nas nossas ruas, com 2, 3 crianças do lado, passando fome, passando frio? Passa indiferente ou tem compaixão? Aconteceu no nosso grupo do GAN, bem no início da pandemia, um vídeo que muitos de nós vimos, umas fotos, não sei, não era vídeo, eram fotos, de uma senhora que postou. Ela era de uma paróquia católica, e nessa paróquia, naquela hora do isolamento, e que tantas pessoas estavam com dificuldades, muita gente passando fome, passando dificuldade, a paróquia se organizou para dar quentinhas para um grupo grande de pessoas, e várias pessoas receberam, então, em casa as quentinhas, o material, os alimentos para serem confeccionados, e eu acho que muitos de nós vimos isso e ainda se lembra. Isso tocou muito nossa sensibilidade. Ela, então, a mãe dizendo que ela estava cozinhando, as crianças viram, ela tinha 2 filhos, um de 5 anos e uma menina de 3, um garoto de 5, uma menina de 3, e que viram fazer as quentinhas, viu aquele movimento dentro de casa. Mãe, para que é isso? O que você está fazendo? O que é isso? E ela vai e explica que tem muita gente passando fome, mamãe está aqui ajudando, a igreja tem muita gente fazendo, e diz, mas então a gente quer ajudar também. E ela, sabendo que eles não poderiam chegar na beira do fogão, ela diz, mas eu sei como é que vocês podem ajudar. E aí levantou as tampinhas, daquele lado que tinha a parte branca, diz, vocês podem enfeitar essa parte, vocês podem fazer alguma coisinha para enfeitar na hora que eu fechar a quentinha, vai com uma mensagem. E nós vimos as fotografias, vocês devem estar lembrados, porque eu me lembro muito bem que foi aí, nesse nosso grupo, em que ela, por fim, ela até imprimiu uma mensagem, Deus te abençoe, alguma coisa assim, fez o coração e dava para as crianças pequenas, uma de 3, outra de 5, que nem domina muito, a pintar com canetinha, e então todas as quentinhas saíam com essa coisa. Isso é compaixão, isso é ensinar amor, isso é aquilo que Jesus nos ensina.
a fazer a bondade, ter bondade dentro de casa, que os filhos vejam os atos de bondade, os atos de caridade, e são coisas muito simples. Caridade, por exemplo, se tem na sua casa o avô, a avó, o sogro, a sogra, o pai ou a mãe, né? O avô da criança, como é que você trata? Com que cordialidade, com que carinho? Como é que você faz isso? Então, quando você percebe que, diante daquela pessoa que hoje já está velhinho, que está ali naquele ambiente, você se desdobra em carinho, você atende todas aquelas, muitas vezes, rabugice mesmo, e vai ficando velho, vai ficando rabugento. E aí ensina para os filhos, não liga não quando o vovô falar isso, está velhinho, não liga para a Bisa, se a Bisa está aqui, está fazendo isso. Então, dentro de casa, tratar todos com muito carinho, tratar com cortesia. A criança está registrando. É aquela mãe que, quando tem uma empregada doméstica, que vai para a cozinha, ou o pai, muitas vezes é o pai mesmo, que vai dividir algum servicinho para que aquela criatura possa sair mais cedo. Que quando é um dia especial na vida dela, hoje é o aniversário de um filho, hoje é uma festinha na escola, vai dizer, vai, a gente hoje faz o almoço, vai, a gente hoje cuida daqui, pode ir. Aquele espelho está funcionando. A criança está vendo. Olha, é assim que se faz. Cuidar dos animais. Fazer com que a criança tenha esse cuidado com os bichinhos, cuidado com as plantas, mas, sobretudo, atos de caridade, de bondade, de amor ao próximo. É o trabalho voluntário, é ver o pai e a mãe sair para a casa espírita, por exemplo. Você está indo fazer o quê? Vou lá ajudar, vou lá para a cantina, né? Que saudade que eu tenho da cantina, que eu não voltei mais. Mas ver, eu imagino os netos, por exemplo, da nossa querida da cantina, né? Então, você está aqui trabalhando, vai lá, dá um beijinho nela. Como isso é importante. As crianças perceberem no dia a dia, se colocar no lugar do outro, ensinar a criança a se colocar no lugar do outro pelo seu exemplo. Então, quantas vezes na rua você está caminhando, está vendo, muitas vezes você está de carro, está vendo que alguém quer atravessar a rua, está com um carrinho de bebê, é uma pessoa idosa, você para. E na esquina não tem sinal, não tem ninguém, mas você para, deixa o outro passar. Você está no supermercado, você está com o seu carrinho cheio, atrás de você vem alguém, uma pessoa idosa, ou uma pessoa, mesmo que não seja idosa, está com 2, 3 coisinhas, você cede a vez. E a criança está vendo, mas por que você fez isso? Porque olha aqui, eu vou levar 10 minutos aqui passando. E, no entanto, ele só está com 2 ou 3. Tratar bem a todos indistintamente, sem preconceito. Hoje nós vivemos num mundo em que há muita polarização. Estamos vivendo esses dias de campanha política e observamos quanta polarização. Então, porque você não é do candidato que eu gosto, vem xingamento, vem coisas ruins, você te dá um santinho, se rasga na frente da pessoa, joga no lixo. A criança está vendo, a criança está observando. O carinho com que os pais se tratam, marido e mulher, tratam os filhos. Casas que não tem xingamento, casa que tem respeito. Isso tudo são as atitudes de amor que nós vamos plasmando na mente de cada um. E nós vamos ensinando como é que se trata o pai, como é que se trata a esposa, como é que se trata o marido.
Na questão dos filhos, quantas vezes, quando criança, o egocentrismo é muito forte, porque é natural que seja egocêntrica, a criança é naturalmente egocêntrica, quando ela nasce o mundo para atendê-la. A criança não viveria se não tivesse alguém que a amamentasse, que a limpasse, que a cuidasse, que a colocasse para dormir num lugar confortável, que a agasalhasse. Então, a percepção dela é essa: eu sou o centro do mundo, né? Mas, quando nós percebemos que aquilo vai se transformando, o egocentrismo é natural, mas não pode virar egoísmo. Então, a criança que quer tudo para ela hoje, com tantos filhos únicos, eles então mimar de todo jeito. A gente lembra, por exemplo, no livro Libertação, quando a benfeitora Matilde vai reencarnar como filha de uma que era atormentada. Ela se reúne com essa filha em desdobramento durante o sono e vai dizer: não me trate como uma boneca imprestável, não me mime, não faça todos os meus desejos. Ela era um espírito já de escola. E quantas vezes os pais, ou porque se frustraram na infância, porque não tiveram, às vezes cheios de boas intenções, mas só trabalham o egoísmo, a vaidade. Então, trabalhar, por exemplo, fazer com que a criança também dê de si, como aquelas que fizeram lá as tampinhas. Mas há muita coisa que, quando se colabora na casa espírita, pode fazer, pode ajudar. Nós aqui na nossa casa, sempre me encantou, por exemplo, ver o Celinho, nosso companheiro, com a Regina, ter os filhos desde jovem ajudando na cozinha. Estou dando um exemplo aqui da nossa casa, mas sei que tenho aqui, estou vendo a Dani, a Cici, os meninos em dia que tem que vender ticket, estão ali ajudando. Isso é formidável, isso é ensinar a sair de si, lembrando aquela passagem do Evangelho, quando aquela mãe vai levando, aquela mãe rica que vai levando os bens na casa de um, na casa de outro, os mantimentos, e diz para a filha: você precisa aprender a fazer alguma coisa, a tricotar, fazer alguma coisa para dar de si, dar daquilo que você faz. Então, como é importante a pessoa mostrar interesse pelas coisas da escola, pelas coisas do filho, pelas coisas da família. Se o avôzinho saiu, se ele participa de algum grupo, de alguma coisa. Então, quando volta, e aí, meu pai, como é que foi? A criança está vendo, a criança está ouvindo. Daqui a pouco é ela que vai perguntar. E aí, vô, como é que foi? Você foi lá no seu grupo? Hoje quem é que estava lá? Precisa que ajude? Precisa que vá junto? Vai no supermercado, vai levando o carrinho de feira? Ou vai à feira? Mãe, vou te ajudar. Por quê? Você aprende, você ensina todas essas coisas. Agora, também muito importante é a questão do caráter. Formar o caráter, como esse caso que nós começamos a falar, da honestidade, da dignidade. Não se entrar em baixaria, não entrar com xingamentos, não perder no volante, muitas vezes, a paciência, a calma. Não pode. Tem que mostrar dignidade, tem que mostrar decência, honradez, trabalhar no filho a confiança. Como é importante trabalhar a questão da confiança, dar um dinheiro na mão e dizer: vai comprar isso e me traga o troco. E quando traz, quanto é que foi? Está aqui. Que bom, meu filho, posso confiar em você. Está tudo certo aqui. E não é porque foi que vai ganhar presente todo dia, não. Porque é obrigação ser honesto. Porque senão há de pensar, como nós professores, eu imagino que a Dani que está aqui nos assistindo já deve ter vivido isso, a gente que é professor, às vezes a gente erra na nota e aí diz: aí o menino vem e diz: professor, eu errei essa questão, a senhora me deu nota nela. Aí a gente vai abaixar a nota, ele diz: então eu mereço que ficar com a minha nota elevada, porque eu estou sendo honesto. E a nossa resposta qual é?
Honestidade é obrigação. Você não vai ter sempre premiado porque você foi honesto, né? A questão da justiça, trabalhar na criança, mostrar para ele o senso de justiça, como é importante que nós saibamos em casa o tempo todo estarmos alertas para essa questão da justiça que eles estão vendo. Então, favorecer a um, não favorecer a outro, nos julgamentos, tomar partido de um e não tomar partido do outro, dividir de forma desigual. Eu estou sendo injusto, estou julgando muitas vezes de uma forma muito injusta, e eu estou espelhando isso para ele. Então, também temos que tomar muito cuidado. Outra atitude muito importante que nós temos que desenvolver nas nossas crianças é sempre sermos muito verdadeiros. Então, quantas vezes, por que você está... Eu posso falar com as mulheres, às vezes até de TPM, está naquele dia enjoada, está nervosa, ou por alguma razão profissional, às vezes as coisas não vão bem, ou mesmo dentro de casa, alguma coisa que não vai bem, está nervoso, está angustiado, está angustiado. E aí, aquele dia ser mais grosseiro com o filho, tenha depois, na hora da calma, paciência, para explicar. Olha, hoje eu não estava bem, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu fiquei desse jeito, acho que eu pedi desculpa, e começar a falar dos seus sentimentos. Quando agora, na pandemia, nós estamos vivendo, né, esse restinho, Deus queira que esteja acabando, mas existem hoje dados da Unicef dizendo como foi devastadora a pandemia para jovens e crianças. Teve muito problema, que não é aqui o caso da gente falar, mas teve muito problema. Então, um pai desempregado, um pai que está vendo um ente querido pegar o Covid, e daquele início, então, que não tinha muito recurso, não tinha vacina, ser entubado, não chora, está triste, está preocupado, mostra os seus sentimentos, porque isso vai abrir as portas para os filhos também falarem dos sentimentos. E hoje nós estamos vendo uma juventude que está muito angustiada e sem ter, muitas vezes, formas, meios de escoar seus sentimentos, de dizer. Quantas vezes, meus queridos, minhas queridas, uma criança de 12 anos, que é nessa fase, que é o pico, está se automutilando. É aquela que aparece, eu estou com camisa, né? Mas com o bracinho todo cortado, mas está sempre de manga comprida, pode estar muito calor, e ninguém percebe, ou então aqui nas costelas, nessa área aqui do abdômen, passa gilete. Por quê? Não consegue falar dos seus sentimentos. Então, eles costumam dizer que é preferível sentir a dor e a ardência da gilete passando no corpo do que suportar as angústias, e que não tem um pai que esteja vendo. Porque nós hoje vivemos os dias do presentismo, do hedonismo. E o que é isso? O que é presentismo? Eu quero logo que meus filhos cresçam, porque eu sou jovem, minha juventude vai acabar, daqui a pouco eu já não tenho mais esse pique que eu tenho, eu quero aproveitar a vida, eu quero viajar, eu quero ir para a balada, eu quero sair com meu marido sozinho, quero passear, quero isso, quero aquilo, agora. Eu quero tudo agora, porque amanhã eu não sei nem se eu vou estar aqui. E aí filho só atrapalha, tomara que cresça logo. E aí vai terceirizando, vai deixando para lá. Ou então o hedonismo. Não quero me aborrecer, quero esquentar minha cabeça. Deus me livre. Só quero o lado bom da vida, não vou esquentar, a filha me dá muito estresse. Então deixa para lá, não quero ouvir nada, não quero saber de nada. Está com problema? Resolve seu problema aí. Dá uma televisão, dá um tablet, dá um bom celular, vai resolvendo seus problemas aí. E aí o que ela faz? Vai se cortar. Isso, estou falando de 12 anos por aí, mas isso continua porque não consegue falar dos sentimentos. E aí nós vamos ver
chegando na adolescência, com toda a problemática da adolescência, que é muito menos a questão dos hormônios e muito mais por perdas que acontecem no cérebro dos receptores da dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, e que o mundo fica cinza, e que a gente diz, nossa, mas está enjoado esse menino. Tá sim, ele está passando por uma questão cerebral séria, mudanças sérias ali no seu cérebro. E aí o que pode acontecer? Dificuldades de relacionamento, dificuldades com namoro, dificuldades também na sexualidade, dificuldades na sua identidade, e começa a vir a depressão. Depressão é doença, e que ela não é tratada, porque na casa ninguém ouve, ninguém aprendeu a ouvir, cada um está com seu celular, cada um está vendo suas séries, cada um está no seu mundo do hedonismo, de se distrair, e não está vendo o que está acontecendo. E quantas vezes as ideias de suicídio aparecem, eles mostram pistas para todo lado e ninguém vê. Ninguém está nem aí. Só depois que ele executa realmente o ato fatal, absurdo, que ninguém pode sair pelas portas do suicídio, é que aí então, meu Deus, onde é que eu estava? Por que eu não vi? E as pistas estavam todas ali. Então, isso tudo que nós estamos falando, nós temos muitos recursos. Então, nós falamos, de deixar espaço para que ele fale, deixar expressar os sentimentos, conversar sobre assuntos sérios da vida, falar sobre sexualidade, falar sobre aborto, falar sobre preconceito, mostrar se você já, durante a vida, já teve uma postura, já comentou diante de uma cena da televisão, de uma briga que está havendo, que todo mundo está falando, a menina novinha deve abortar, não deve abortar. Vamos trazer a luz da doutrina espírita. Então aí vem o outro lado. Cuidar desse espírito, lembrar que Deus vai te cobrar do espírito que lhe foi entregue. Então, o que você tem feito? Desde pequenininho, ensinou a orar? Ensinou a agradecer a Deus todos os dias o dom da vida, a saúde, o alimento, a casa, a proteção, o amparo? Levou para o evangelho do lar? Do jeitinho que a criança precisa ouvir e fazer? Levou para a evangelização na casa espírita? Quantas vezes ele diz assim, mas é muito pequeno, não sei se ele vai gostar, mas eu também não vou poder levar, ou então ele foi, mas não gostou, então não precisa mais ir, ou então isso é uma coisa muito séria, deixa ele decidir a religião dele, quando crescer não vou forçar. E se ele for embora antes? E se estiver no destino dele embora para outro país, embora para longe de você, ou embora porque partiu? O que levou? Então temos sim que falar o tempo todo de Jesus, falar dos bons exemplos, trazer os livros, trazer os vídeos. Nós temos tantos vídeos interessantes, eles que hoje vivem aí nos seus celulares, no próprio celular, tem desde a criança pequena até o jovem, tem muita coisa para ser visto, muita passagem, o desenho animado, as passagens de Jesus, os exemplos de Jesus. Então, trazer Jesus para perto, mostrar dentro de casa a fé, a confiança em Deus. Agora, na pandemia, que teve seu lado ruim, mas teve muita coisa boa, quantos grupos como o nosso. Nós começamos a orar às 3 horas da tarde, todos os dias, e já o fazemos para mais de 2 anos e meio. Quantos lares onde a dor bateu, onde a desencarnação ocorreu, e que aproximaram as crianças da oração, de Deus. Então, isso tudo é muito importante. E lembrar que essa juventude que aí está,
ela é muito diferente da nossa juventude. Kardec diz isso, no final, no último capítulo da Gênese, ele vai dizer exatamente isso, que a nova geração, não, a que parte, não tem nada mais em comum com a que está aqui agora, mas que essa que chega, ela, embora não seja formada pelos espíritos mais elevados, elas estão aptas a secundar o movimento de regeneração do planeta. Então, são jovens mais antenados, são jovens que estão tomando partido, por exemplo, aceitam mais a diversidade, são jovens ligados à ecologia, preocupados com o futuro. Aí vocês vão me dizer, mas todos, Lúcia? Claro que não. Quando Paulo de Tarso começa as suas viagens, que ele passa na casa de Barnabé, Barnabé diz, tem um sobrinho, eu gostaria de levá-lo, e leva João Marcos. João Marcos vai, todo animado, mas na hora que as coisas começam a ficar difíceis, o que é que ele faz? Ele não está preparado ainda. Ficará depois, porque ele será aquele que será o Marcos Evangelista, mas ele desiste. E mais adiante, quem é que Paulo pega? Ele vai pegar Timóteo, e Timóteo segue com ele a vida inteira. E é para Timóteo que ele vai escrever a última carta. Jovem, muito jovem. Então, dentro das nossas casas, também nós não podemos esperar que tenhamos só Timóteos. Às vezes temos também João Marcos. Vamos amadurecer se nós dermos condições para isso. Então, queridos, o que nós deveríamos, lembrar é que essa família que mudou muito, por mais que ela tenha mudado, o papel dos pais é o mesmo, aproximar de Deus essas almas. Muitas vezes os filhos são muito difíceis. Se são muito difíceis, faça o que tiver ao seu alcance. Às vezes você vai conseguir. Para aqueles que são mais fáceis, que ótimos, eles vão dar mais umas caminhadas. E às vezes eles vêm para nos ensinar. São espíritos muito mais evoluídos. Passada a infância, quando chega já na adolescência, às vezes mesmo na infância, aprendamos com eles. De qualquer forma, não podemos nos esquecer nunca que Deus confia nos pais. Então, ficamos por aqui, devolvendo então a palavra para a nossa Daniela ou para a Rose. Muita paz a todos. Queremos te agradecer, Lúcia, muito obrigada. Queremos agradecer ao plano espiritual que trouxe você nessa noite para nós, com esse tema importantíssimo, um tema atual, atualíssimo, e que todos nós, com certeza, precisamos ouvir e aprender. Muito obrigada de coração, Lúcia. Então, nós vamos agora realizar a visualização terapêutica e a irradiação. Vamos fechar nossos olhos, vamos nos encaminhar mentalmente para a Câmara de Passes. Quem está à porta é o querido amigo e benfeitor, Dr. Marche, que nos abraça carinhosamente e nos indica o lugar a sentar. Esse bondoso amigo inicia uma prece à Mãe Santíssima e a equipe de passe começa a aplicação das energias. Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, Mãe Santíssima, nós te rogamos nesse momento que se derrame da farmácia divina sobre cada um que toma o passe nesse instante, as tuas bênçãos de paz, de alívio, de encorajamento, para que todos possam sair revigorados desse momento de palestra virtual. Cada um possa sair com novas disposições mentais, com muito amor no coração,
para assistir à família, aos irmãos mais próximos e a todos os irmãos em humanidade. Em seguida, nos é servida água magnetizada e então nós reunimos pensamentos e coração para fazermos a irradiação. Rogamos ao Divino Amigo Jesus que abençoe a todos os irmãos em humanidade, a todos aqueles que choram, que sofrem, que estão vivendo dores físicas, morais, espirituais, que eles possam sentir nesse momento o teu bálsamo, Senhor, recaindo sobre eles. Rogamos também por aqueles irmãos cujos nomes estão nos livros e cadernos da nossa casa espírita. Que o Senhor possa abençoar cada um, aliviando dores, reconfortando, dando uma nova oportunidade de se reanimarem para a vida. Rogamos a Ti, Senhor, por todos nós que nesse momento estamos reunidos em Seu nome, para o aprendizado, para ouvirmos os Teus ensinamentos. Muito obrigada, Divino Amigo Jesus. Permanece conosco, hoje e sempre, e que nós possamos também permanecer contigo. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, Lúcia, muito obrigada. Muito obrigada a todos os irmãos que estiveram conosco durante todo esse tempo. E lembramos que amanhã às 15 horas estaremos juntas, mais uma vez, ouvindo a nossa Lúcia Moisés. Até amanhã, querida. Até amanhã para todos. Uma boa noite.